Boa tarde a todos. Nós agradecemos a espiritualidade da casa, a permissão de Fabiano para que aqui hoje pudéssemos estar na tentativa de, através do estudo, fazer algo para informar a todos. Que Deus nos abençoe, permaneça em nossos corações, fortalecendo-nos, iluminando-nos, todo ser. Obrigada pela oportunidade bendita. E esclarecendo só que eu não sou palestrante. Eu sou alguém, trabalhadora da casa, que a gente põe o nomezinho ali para fazer o estudo, a gente se esforça para descobrir algo que possa interessar a todos e para conseguir estar aqui levando a palavra do Evangelho. Muito generosa, Fatia, como disse a nossa palestrante, imagina. Mas hoje é o primeiro dia de reunião pública do mês de outubro, mês considerado e que é, de fato, o mês em que o Grupo Espírita Fabiano surgiu. É o mês em que nós comemoramos, daqui a pouquinho, dia 17 de outubro, estaremos comemorando os nossos 54 anos de existência. E o nosso mentor espiritual é Fabiano de Cristo, e ele foi o precursor da caridade. Então, nada melhor para falarmos hoje do que caridade e amor ao próximo. Foi esse o tema que eu escolhi, e as minhas pesquisas foram o Livro dos Espíritos, parte 3ª, no capítulo 11, a pergunta 886, caridade e amor ao próximo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 4 e 13, capítulo 15, itens 5 e 7, Gênesis, capítulo 18, item 5. Então foi daí que eu tirei, e mais ainda, a alegria de viver, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Vamos ver o que a gente consegue extrair de toda essa pesquisa, né? Eu sempre começo tentando passar o significado da palavra, para que a gente, entendendo o que quer dizer, possamos acompanhar melhor o estudo do Evangelho. O sentido comum da palavra caridade: ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e os desprotegidos. Disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade física, moral, social, compaixão, benevolência, piedade. Donativo ou ajuda que se dá aos pobres, esmola, benefício. Esse é o significado mais comum da palavra caridade. E a caridade, como entendia Jesus, é o famoso BIP. Benevolência para todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E a caridade na visão espírita está lá no Evangelho, no capítulo 5. Fora da caridade não há salvação. Então, nós vemos aqui o sentido comum e como é que a doutrina espírita vê e como que Jesus definiu caridade. E para nós outros, caridade tem uma dimensão enorme. Caridade pode ser aquela que a gente pega algo e dá para alguém. Caridade pode ser o uso do nosso tempo em benefício de alguém. Caridade pode ser o uso do nosso pensamento em benefício de alguém. Caridade pode ser conduta ética, moral em nosso próprio benefício e benefício do outro.
Então, se nós pegarmos aqui, vamos ver aqui no Evangelho, vamos pegar uma colinha, que eu dei uma resumida aqui. Lá no item 5, diz assim: não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. E ele ainda completa: a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Fazer caridade, sair por aí levando coisas aos corações que necessitam, seja num orfanato, seja num asilo, numa penitenciária, na rua. Será que isso não significa nada? Isso não depende de religião nem de fé. Qualquer criatura pode fazer esse movimento e levar esse benefício a outro. E como nós vimos na visão comum, é caridade sim. Agora é claro que Jesus fala que a caridade sem fé não nos torna felizes, porque o mais beneficiado da caridade não é quem recebe, e sim quem dá. Então, quando nós sentimos vontade, temos fé que aquilo vai causar no nosso semelhante uma sensação agradável, um momento de tranquilidade, porque quando você leva coisas, ele resolve naquele instante um pouquinho a situação dele, então ele fica feliz. Mas nós, quando levamos isso, antes de oferecer, pensamos em Deus, rogamos para que aquilo realmente caia na mão daquela criatura, provocando um bem-estar, uma satisfação, uma alegria. É porque nós estamos usando a fé, que nós acreditamos que chegará a Ele multiplicado. Esse ato nos torna felizes. Nós saímos dali com uma sensação de dever cumprido. E isto é muito bom. Então nós lembramos de Fabiano, né? Diz o Evangelho que não saiba a mão direita o que faz a esquerda. E Fabiano de Cristo era assim. Ele ficava lá nas enfermarias, cuidando dos seus doentes, com todo o carinho que lhe era natural. E tanto ele não queria chamar a atenção para a sua caridade, que ele andava descalço para não fazer barulho e não acordar os seus enfermos. Ele falava baixinho, ele não estava preocupado que o externo soubesse que ele estava fazendo caridade. Ele queria sim que os seus tutelados, que os seus pupilos se sentissem bem. Então ele ficava ali na sua humildade, cuidando daquelas criaturas. E o que Fabiano usava? Ele usava uma moringa e uma canequinha e oferecia um pouco de água na caneca para cada enfermo que ele ia atender. Mas antes ele fazia uma prece, porque ele tinha certeza que não era ele que estava fazendo a caridade, mas sim que era o Mestre Jesus através de uma simples caneca d'água, e realmente produzia efeito. Então não precisa ostentação, barulho para se fazer a caridade. É a caridade com amor ao próximo que tem efeito. E aqui ainda, lá na Gênesis, a gente pode ver assim, no capítulo 18, item 5, amar o próximo como a si mesmo. O que é isso? É fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então é fazer ao outro o que gostaríamos nós que fosse feito conosco, seja em que sentido for. Se nós
damos amor, é porque nós gostaríamos de receber amor. Se nós damos uma coisa material, é porque gostaríamos que no momento das nossas necessidades, alguém nos trouxesse algo que ajudasse a nós resolver aquela problemática. Se temos preocupação com a dor física do nosso semelhante, é porque gostaríamos que tivessem preocupação com a nossa dor física. Ou seja, toda vez que eu fizer algo a alguém, imagino eu se eu gostaria que aquilo fosse feito comigo. Esse é o verdadeiro amor ao próximo, é a preocupação com o que vai causar a minha atitude em relação ao meu semelhante. E ainda lembrando lá Fabiano, ele era tão generoso, tão amigo, tão crente em Deus, que certa feita ele levou uma sopa para um doente. Isso todo mundo conhece, essa história, né? E ele entregou a sopa e o doente, reclamando que a sopa estava fria, jogou a sopa no rosto de Fabiano. Fabiano simplesmente pegou o recipiente, voltou na cozinha, aqueceu um pouco mais a sopa, com o mesmo carinho voltou e ofereceu ao doente e perguntou se estava bom assim. E nós, como é que nós agiríamos, né? Se nós fôssemos ajudar alguém jogasse aquilo em cima de nós. Eu tenho quase certeza que todos nós diríamos: ora veja, ora bolas, eu venho aqui, perco meu tempo, saio do meu trabalho, da minha casa, venho trazer um alimento, entrego e ele devolve jogando no meu rosto. Ah, então dane-se. Esse é o comportamento da maioria das pessoas, não digo de todas, mas é assim, porque nós ainda estamos muito evoluídos espiritualmente. Nós ainda não temos essa capacidade de perdoar a atitude do outro, lembrando que ele ainda está evoluindo e talvez esteja num degrauzinho um pouquinho abaixo de nós, a nível de compreensão, a nível de fé, a nível de desprendimento. Então, a criatura se comporta dessa maneira e nós reagimos da mesma maneira como ele fez. E Fabiano não. Fabiano voltava carinhosamente e oferecia outra vez. Fabiano tinha uma missão lá no convento de Santo Antônio, hoje considerada muito simples. Ele era um porteiro. Então, sempre nós imaginamos, numa empresa, quando a gente chega numa recepção e tem lá na portaria alguém que ele é uma pessoa simples. Chega aqui na porta, tem ali alguém na portaria, uma pessoa simples. E que por trás daquelas pessoas há que ter outras funções mais importantes. Assim nós pensamos, né? E Fabiano ali estava naquela função de porteiro. O que fazia Fabiano nessa função de porteiro? Olha só, apareciam ali dezenas, centenas de milhares de criaturas necessitadas. E o que tinha era muito pouco para toda aquela gente. Como é que Fabiano ia selecionar ali quem precisava ou não? Se todos iam em busca do socorro. Olha o trabalho, olha a perspicácia de Fabiano para poder fazer esse controle. Então é uma função que nenhum de nós havíamos de querer para nós. Dentre muitas criaturas, você só poder atender a alguns e quem? Quais daqueles? E Fabiano, do seu jeito, atendia da melhor maneira a todos, indiscriminadamente, que procuravam por ele. Porque Fabiano trazia a bondade, o espírito de caridade, a mansedade. Então ele sabia como fazer essa caridade. Sabia tanto que ele tinha nas pernas, úlceras nas duas pernas, e enrolava lá umas ataduras, uns panos, para poder aguentar, ficar de pé, cuidando ali das pessoas, né? E estava num estado deplorável as perninhas de Fabiano.
e cheirava mal. E uma vez chegou até o seu superior que ele precisava de um médico, por causa que as pernas dele estavam assim. Então, o superior insistiu para que se chamasse um médico. E Fabiano ficou desesperado. Por quê? Será que ele não queria que alguém cuidasse da perna dele? Não, porque ele sabia que as úlceras cheiravam mal. E ele se preocupou com o médico de chegar ali e sentir aquele odor. Olha que criatura sublime. Ele estava preocupado com o constrangimento, com o mal-estar que ele poderia causar ao outro. E o médico veio. Então ele rogou a Jesus misericórdia. E quando o médico desenrolou aquelas ataduras da perna de Fabiano, cheirava a rosa, o ambiente estava perfumado e o médico pôde fazer toda a asepsia, todo o tratamento sem sentir aquele odor desagradável. Olha, que merecimento essa criatura tinha. Mas por quê? Por causa da humildade dele, da bondade dele. E até na sua doença física, ele fazia o bem. Esse é o verdadeiro sentido de fazer ao outro aquilo que gostarias que fizesse a você. Porque se nós não gostamos de estar num lugar mal cheiroso, alguma coisa que nos incomode, é claro que nós não vamos gostar disso para ninguém. Gostaríamos realmente que tivesse um cheiro bom. E ele pediu e conseguiu. É a famosa frase: batei e a porta se vos abrirá. Pedi e achareis. Então, tudo que ele pedia para os seus chamados pobres, ele pedia em nome de Deus. Tudo que ele fazia em nome de Deus. E aí, tudo dava certo. Aqui mais abaixo, nós vemos: a humanidade tem realizado até hoje incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegure o bem-estar moral. Então nós estamos vendo aí que a tecnologia está indo de vento em popa. O desenvolvimento da arte, da ciência é vista a olhos nus. É incontável o progresso que nós podemos perceber nesta área. A área material está fenomenal. A gente vê aí na telefonia, né, os celulares de altas tecnologias, você fica vezes com um, daqui a pouco já quer um outro que faz mais isso, faz mais aquilo, né? Os televisores, os telefones, os carros, cada minuto. Se agora vem uma propaganda de um, no dia seguinte aquele já está obsoleto, já vem outro. Isso é progresso material. Mas o homem só vai estar realmente feliz quando ele desenvolver o seu progresso espiritual, através da fraternidade, da solidariedade. Ele terá sim o bem-estar espiritual, porque o material é a busca inconstante de todos nós. A cada momento nós satisfazemos um desejo e imediatamente surge outro. Cada vez que lutamos para conseguir algo, trabalhamos, economizamos e conseguimos, logo em seguida já vem um outro desejo, algo a realizar. Então, continuamos perseguindo aquele sonho, aquele ideal, e vamos realizando a cada instante mais alguma coisa material. E estamos sempre reclamando, estamos infelizes, está faltando alguma coisa. Já tem tudo. Uma família perfeita, uma casa bem montada, tudo que de material o dinheiro possa comprar, mas para nós homens tem sempre mais alguma coisa que nós precisamos adquirir. Então há uma eterna insatisfação, porque o bem material ele é temporal, ele é passageiro.
Ele é fugidio, a gente pega aqui e daqui a pouco já não tem mais. Então isso nos satisfaz plenamente. Está sempre faltando algo. Agora, quando nós temos a nossa parte espiritual tranquila, nós estamos felizes com o que já conseguimos e o que temos que ter na medida do necessário. E qual é a medida do necessário? Nós é que vamos saber qual é a medida do necessário. Mas nós só necessitamos na medida do necessário. Tudo que for a mais, podemos fazer com que outro tenha a medida do necessário dele. E quando nós conseguimos fazer isso, aí sim há uma imensa felicidade dentro de nós, há uma tranquilidade. Por isso eu dissera antes que o mais realizado com o ato de dar é quem dá, não quem recebe. Porque a gente volta para casa tão feliz, se sentindo tão realizado por ter conseguido fazer alguém, ainda que por instantes, felizes. Então isso é que nos dá a paz espiritual. Chegamos em casa, deitamos a cabeça e diz: obrigada, Senhor, porque hoje eu pude dar mais um passo na direção da minha realização espiritual. E isso Fabiano deixou de sobra para todos nós, com as suas atitudes de abnegação, de fraternidade, de carinho, de amor. E a página ali falava da palavra mal empregada, do falatório, né? Às vezes nós estamos numa rodinha, estamos conversando, falando, e rimos, damos gargalhadas, contamos um caso, ouvimos outro caso, e no meio daquilo, muitas vezes não nos preocupamos se aquele caso que estamos ouvindo, que estamos contando, não é a história de alguém. Se nós não vamos magoar alguém com o que estamos falando, estamos fomentando aquele assunto, alguém traz uma notícia e nós até percebemos que se trata de história de alguém, mas nós participamos ardamente, complementamos até as entrelinhas, vamos colocando palavras ali para que a coisa tenha mais um sentido de veracidade. E, na verdade, estamos expondo muitas vezes a alguém com o nosso falatório, né? E eu ouvi daqui de um companheiro, não está aqui, posso contar, de um companheiro nosso aqui da casa, uma frase que eu achei tão linda, que eu guardei para mim. Muito bom fazer silêncio, e que ele tem uma casa, um chalézinho, alguma coisa, que lá ele consegue fazer um pouco de retiro e ouvir o silêncio. Que coisa interessante, né? Ouvir o silêncio. Nós não damos tempo para nós, para ficarmos em silêncio, para meditarmos, para meditar no que a gente vem fazendo, o que a gente vem falando, como é que a gente vem se comportando, porque está sempre um burburinho na nossa cabeça, à nossa volta, na nossa casa, no trabalho, é sempre uma agitação. Então, esse sair de cena de vez em quando é bom, e aí nós podemos ouvir o silêncio, né? Ou ouvir no silêncio, não, porque às vezes a gente vai assim: peraí, criança, fala baixo que eu preciso ouvir quem está falando no telefone, a campainha, fazer silêncio para a gente ouvir. É ouvir o silêncio. E aí eu fui fazer mesmo essa experiência que ele falou, de ficar quietinha. Que coisa boa, faz algo diferente na nossa cabeça, no nosso coração. É difícil, né, na cidade grande, a gente encontrar um recanto onde a gente possa realmente ficar em silêncio e ouvir o silêncio. Mas às vezes até dentro da casa da gente a gente consegue. É só ter abstração. Esquecer o barulho lá de fora, dar um mergulho em nós e ouvirmos isso. E nesta hora nós lembramos dos nossos irmãozinhos que estão por aí necessitando da nossa caridade. E a gente descobre como é que a gente pode ajudar, né? E aí a gente lembra assim, uma vez perguntaram a Dalai Lama, eu copiei isso de alguém: o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu: o homem. Ok, acho estranho, o homem que surpreende, porque perdem a saúde para juntar dinheiro,
depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro, e vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Olha que coisa interessante, né? A gente fica nessa preocupação de juntar dinheiro. E dá um trabalho, né? Fica preocupado em economizar, em juntar, em ganhar. Você vai lá no centro hoje, não posso, não tenho tempo, vou sair tarde do trabalho. Porque o trabalho material redunda no metal, né? Vamos visitar aquele orfanato? Não, hoje não dá tempo, eu preciso trabalhar. E tudo que se convida a criatura, a resposta é sempre, não dá, porque eu estou trabalhando. E esse trabalho é preocupação no dinheiro, que até é justo. É justo que trabalhemos, que economizemos, que lembremos da nossa família e que precisamos realmente juntar dinheiro, nos preocupar com isso, mas não em demasia, porque nós ficamos tão preocupados, as criaturas, principalmente as criaturas que já têm um poder aquisitivo alto, os grandes empresários, trabalham tanto que não tem um momento para viver a vida, para curtir a família, curtir os amigos, para sentar com a família à mesa, não tem esse tempo, só juntando dinheiro. Aí acabam entrando no processo de estresse, de doenças psicológicas e mentais, tão grave que aí sim vai gastar o dinheiro que tanto juntou para poder cuidar da saúde. E muitas vezes não consegue. A coisa já se tornou tão grave que não há dinheiro que devolva a saúde daquela criatura. Muitas vezes, nesse momento, a tal frase, quem não vai por amor, vai por a dor, nesse instante lembra de procurar uma religião qualquer, uma casa espírita, aí vem aprender a orar, aprender a pedir, porque nem a medicina do homem já consegue dar resultado lá no seu problema de saúde. Então ele faz isso e acaba morrendo, aqui substituímos por desencarnando, e não teve tempo de viver a vida. E Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, permitiu a cada um de nós reencarnar, ou seja, voltar novamente à carne, viver novamente, para que pudéssemos construir em nós a nossa paz interior, burilar os nossos equívocos, arrumar os nossos equívocos do passado. E aí, voltado para os bens materiais, para esse excesso de trabalho, nós acabamos antecipando essa misericórdia que Deus teve para conosco, a reencarnação. Então precisamos pensar nisso. Agora, há um tipo de trabalho que ninguém desencarna por estar neste trabalho. Ninguém fica doente por estar neste trabalho, que é o trabalho da caridade. Quando nós vamos socorrer a alguém, parece que o tempo passa tão rápido, né, que a gente nem sente. Quando se dá conta, já ficou ali horas. E a alegria é tão grande de estar sendo útil, que a gente não percebe que o tempo passou. De tal forma, a gente aproveitou esse tempo. E não importa que tipo de caridade, que tipo de local estejamos para fazer isto. Nessa hora a gente não tem medo, a gente não tem preocupação, a gente não repara se a casa é humilde, se o lugar é chamado perigoso, se estamos sozinhos fisicamente, né? Porque sozinhos nunca estamos sempre numa belíssima companhia, que é na companhia do Cristo Jesus e dos nossos amigos espirituais. Todos nós temos um guia espiritual, um mentor espiritual que nos acompanha na hora de fazer o bem. Então, não tenhamos nunca medo de onde estaremos. Essa hora é tão perigoso, já está tarde da noite, já não vou não, já está tarde. Não tenhamos medo.
Porque nesta hora, como em todas as horas, mas nesta muito mais, nós estamos assim super protegidos. E se algo acontecer, é porque estávamos fadados a passar por aquele acontecimento. Se nós estivéssemos fazendo a caridade, iríamos de qualquer jeito, iríamos acontecer. Mas neste trabalho do bem, da caridade, com amor, nós estamos muito mais protegidos, muito mais amparados. E aí eu vou contar uma coisa minha que aconteceu ontem comigo. Nós aqui temos as quartas-feiras as nossas reuniões mediúnicas, onde nós, deixa eu deixar a palavra bem certinha, assim, né? Nós nos interligamos num papo agradável com os desencarnados. Porque quem somos nós para dizer nós ajudamos, nós socorremos, nós precisamos tanto de ajuda e precisamos tanto de socorro, então nós nos ajudamos e nos socorremos mutuamente. Então eu estava no meu trabalho profissional e eu comecei a sentir um mal-estar. Eu não sabia se era sensação de pressão baixa, pressão alta, eu não sei. Eu sei que eu suava dos pés à cabeça. Um mal-estar muito, muito grande. Vi um ônibus em pé, suando, e de manhã tinha feito frio, chovido, eu levei ele uma jaqueta, então a bolsa, a jaqueta, tudo aquilo me incomodava. Eu em pé, até que vagou um lugarzinho, eu sentei, sentou um companheiro, mas ele era assim, 3 vezes maior que eu, então aqueles 2 banquinhos para caber a mim, mais ele, eu já eu sou magrinha, vou deixar uma. Aí eu fiquei até com vergonha, mas eu tive que levantar, pedir licença a ele, e fiz dimensão como se eu fosse para a porta, para não ofender o companheiro, e fosse descer. Fiquei bem perto da porta, mas eu não desci. Era só porque estava aumentando o meu mal-estar. Desci no ponto para chegar em casa, parecia que tinha quilômetros do ponto do ônibus até em casa. Aí comecei a sentir dor de cabeça, mas era um mal-estar geral. E a hora chegando, eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu ficava em casa na tentativa de melhorar, ou enfrentava o mal-estar e vinha para a casa de Fabiano. Falei, eu vou. Eu cheguei aqui, nem comentei com meus companheiros, tá tudo bem, tá tudo ótimo, melhor que eu mereço, falo assim, né, vocês, ótimo. E fui para a sala, assim, acompanhando, e a reunião começou. Quando começou a reunião, esqueci lá daquele problema, não posso pensar nisso agora não. Vamos que vamos. Vamos nos comunicar com os nossos irmãos. E a reunião rolou, chegou quem tinha que chegar, fizemos o que tinha que fazer, e assim passaram 2 horas ali naquela sala, terminou, descemos, conversamos com o povo aqui embaixo, peguei a carona com o companheiro que sempre me dá carona, tem sempre um amigo, um irmão caridoso, né? Nessas horas, e outras horas também. Quando eu estava no caminho, eu comentei com ele, gente, agora que eu estou me dando conta de que eu não estou sentindo mais aquele mal-estar. Não estou mais com calor, eu já tinha até vestido o casaco, não tinha dor de cabeça, não tinha nada. Cheguei em casa, mas também tomei um banho, me alimentei. Aí deitei e pensei, trabalho no bem também é remédio. Eu não comentei nem com a minha filha, com ninguém que eu estava me sentindo mal. Orei, pedi ajuda para melhorar não, pedi ajuda para me dar força para eu vir para o trabalho. E eles atenderam naquilo que eu não pedi, porque eles conhecem as nossas necessidades. Quando eu saí daqui, eu já estava ótima, estou aqui hoje e preocupada, porque eu tinha que fazer o estudo hoje, e do jeito que eu estava, eu achava que aquilo ia para olha a falta de fé, olha essa fé vacilante, que não é nem do tamanho de um grão de mostarda, né? A gente também de vez em quando vacila na fé. E graças a Deus estou aqui. Isso é para dizer que aquela frase bendita, belíssima, funciona. O Criador atende a criatura pela criatura. Então, naquele instante, eu era a criatura que estava atendendo aquelas outras criaturas. Mas as criaturas que Ele colocou no meu caminho me atenderam. E por sorte houve um atendimento que disse, você tem mesmo essa fé em Deus? Você não vê, cadê Ele que eu não vejo? Você nem vê. E nós muitas vezes, com certeza, fazemos também essa interrogação. Que Deus é esse que me abandonou
porque eu, é falta de caridade para conosco mesmo, porque Deus não precisa da nossa caridade, nós é que precisamos dele. Ele está sempre presente, enviando socorro a quem necessita e socorrendo aquele que socorre o outro. Então guardemos essa frase. O Criador atende a criatura pela criatura. Quem somos nós para que Deus venha aqui, se materialize na nossa frente para nos ajudar, para que a gente saiba que Ele está ali? Que Jesus se materialize como já fizeram isso há 2000 anos atrás, para que nós saibamos que Ele está ali para nos ajudar. Mas Ele envia os seus eleitos, Ele envia os seus tutelados, os amigos de luz, os amigos espirituais, encarnados e desencarnados, porque quando nós pedimos, nós achamos que vai acontecer um milagre, que um santo, um anjo vai nos ajudar. Mas tem um santo, um anjo encarnado, que daqui a pouco toca o telefone e a gente conversa um pouco, esquece do problema, ou fala do problema e ele sugere uma ajuda, ou então nós temos um afazer que não estamos dando conta e daqui a pouco alguém toca a campainha, está aí toda atolada, por que não me pediu ajuda? Vamos lá, rapidinho, vamos fazer isso. É só orar com fé que Ele envia a criatura para nos socorrer. Isto também é caridade. Caridade não é só doar coisas. Caridade, ela se faz em diversos momentos, de diversas formas. E Madre Teresa, bendita Madre Teresa, ela diz assim, porque nós temos também o hábito de dizer, fulano era tão bom e desencarnou. O Beltrano, que não valia nada, ficou aí. Ah, eu não vou ajudar aquele fulano porque ele não merece. Ah, ele é muito ruim, faz só o mal, por que agora eu tenho que levar o bem? Isso é o nosso comportamento. Em muitos momentos nós agimos assim. E Madre Teresa, muito sábia, diz, as pessoas boas merecem nosso amor. As pessoas ruins precisam dele. Porque se é bom, eu vou dar porque ela merece. Mas aquele que nós, no nosso julgamento certo, né, nós estamos sempre certos, que nós julgamos que é ruim, que não merece, ele precisa para passar a ficar bom e aí merecer. Então, quando ela disse isso, ela foi muito sábia. Vamos guardar também essa frase. As pessoas boas merecem o nosso amor, mas as pessoas ruins precisam do nosso amor. E vamos não fazer distinção de quem merece ou não merece, porque nós não temos ainda essa capacidade para julgar, né? Também tem uma historinha aqui que eu li muito interessante falando sobre isso. Um rico resolve presentear um pobre por seu aniversário e ironicamente manda preparar uma bandeja cheia de lixo e sujeiras. Era pobre, então o rico teve essa célebre ideia. Preparou uma bandeja com lixos e sujeira e mandou para o pobre. O aniversariante gentilmente agradece e pede que lhe aguarde um instante, pois gostaria de poder retribuir a gentileza. Sabe o que ele faz? Ele joga fora o lixo, lava a bandeja, enche-a de flores e devolve-a com um cartão onde diz: cada um dá o que possui. Outra frase para a geladeira: cada um dá o que possui. Aí a gente entende, né? A historinha, porque que um doou a bandeja com lixos e sujeira e o outro devolveu com flores e um cartão. Então, vamos observar o que nós estamos dando e o que nós poderíamos estar dando para os nossos irmãos do caminho. É muito importante o trabalho no bem. É infinitamente importante, porque isso faz com que as dificuldades do dia a dia que todos nós atravessamos, de toda a natureza, nós sofremos quando perdemos o emprego, nós sofremos quando nos separamos
pela desencarnação de um amor nosso. Nós sofremos como um amor nosso está muito doente, internado mesmo. Agora, antes de vir aqui, eu passei ali no Pasteur para dar um passe à mãezinha de uma companheira do trabalho que está assim, já se despedindo da terra material, mas que vai ficar aí até o tempo que Deus determinou, né? Então, está sofrendo ela pela dor física e estão sofrendo os familiares, porque estão vendo aquele amor deles naquela situação. Então, nós sofremos por isso. Nós sofremos quando não temos o que oferecer para os nossos filhos, como alimento, material escolar, uma roupa. Há tantos sofrimentos, né? Mas se nós olharmos mais à distância, mais longe, nós vamos ver o verdadeiro sofrimento, a verdadeira dor. Pensemos nessas loucuras que estão aí pelas ruas, quando os professores vão reivindicar algo que é de direito deles, outras reivindicações que estão fazendo, que também de fato é de direito, nada contra isso, mas o comportamento desses nossos irmãozinhos que estão ali destruindo as passeatas, movimentos, tirando a vida do corpo de muitos, ferindo outros, destruindo o patrimônio, enfim, com esse comportamento bárbaro de vândalos. Quando nós vamos lá para longe, para outros países, e vemos diuturnamente aquela guerra incessante que não para, que as crianças são treinadas para manejar uma arma, a se nascem. E não há alegria naqueles países, não há paz naqueles países. Será que nós também não devemos sofrer por isso que nós presenciamos à distância? Olha que dor tenebrosa. Então nós podemos fazer caridade por essas criaturas, orando por elas, não criticando, não falando mal, não dizendo palavras, porque às vezes a gente perde o controle e diz impropérios, e nisso a palavra tem força e ela leva aquele nosso desejo e a coisa piora. Mas se a palavra tem força, o pensamento atua, vamos pensar positivamente, vamos pensar com amor, vamos pensar com carinho, com caridade nessas situações, vamos vibrar em luz, vibrar em amor para os nossos irmãozinhos que estão aí usando drogas incontrolavelmente. Crianças na rua, usuários de droga, e depois que caem ali é muito difícil sair. Então vamos orar para que eles não cheguem lá. E aqueles que já chegaram, que a misericórdia de Deus os alcance. Claro que ela alcança independente dos nossos pedidos. Mas quando o universo todo vibra a favor, vai chegar muito mais rápido. O resultado é possível. Então isso também é caridade, é estarmos sempre atentos nos acontecimentos e devolvendo o pensamento em forma de amor e de caridade. E aí, como já está chegando ao fim, falar de caridade, a gente consumiria aqui toda a tarde, entraríamos pela noite lá dentro, né? Mas o tempo ruge, como dizia lá na novela, né? Nós temos que ir chegando ao fim. Então eu separei uma página aqui do livro Alegria de Viver, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pela nossa querida Joana de Ângeles. É uma página um pouquinho extensa, mas eu deixei justo esses 10 minutos para que nós possamos ler a página toda e meditar o que ela está nos dizendo. O nome da página é o item 12 desse livro, Teu Óbolo. Simbolicamente, o óbolo da viúva tem larga aplicação no constante labor de quem deseja ser útil. Não apenas a moeda representativa para a aquisição do pão ou do vestuário, do medicamento ou do teto, mas também o gesto sacrificial
sem preço, raramente oferecido, assim como a palavra oportuna quando a circunstância é difícil. Essas concessões, aparentemente insignificantes, são de grande valor e poucas vezes colocadas a serviço da edificação do bem. Da mesma forma, o perdão silencioso, a oferta intempestiva ou a compreensão fraternal quando ocorra lamentável incidente. A paciência amiga diante da contingência alucinadora ou a perseverança quando tudo conspira em relação ao prosseguimento das atividades expressivas. O silêncio digno quando a ofensa provoque reações infelizes ou a confiança no êxito, mesmo que os fatores pessimistas pareçam predominar. Todos possuímos essas moedas amor, de aparente pequena monta, todavia portadoras de altos conteúdos para a aquisição da paz. A viúva, referida por Jesus, ouvir o silêncio. Nós não damos tempo para nós, para ficarmos em silêncio, para meditar no que a gente vem fazendo, o que a gente vem falando, como é que a gente vem se comportando, porque está sempre um burburinho na nossa cabeça, à nossa volta, na nossa casa, no trabalho, é sempre uma agitação. Então, esse sair de cena de vez em quando é bom, e aí nós podemos ouvir o silêncio, né? Ou ouvir no silêncio, não, porque às vezes a gente vai assim, peraí criança, fala baixo que eu preciso ouvir quem está falando no telefone, a campainha, fazer silêncio para a gente ouvir. É ouvir o silêncio. E aí eu fui fazer mesmo essa experiência que ele falou, de ficar quietinha, que coisa boa, faz algo diferente na nossa cabeça, no nosso coração. É difícil, né, na cidade grande, a gente encontrar um recanto onde a gente possa realmente ficar em silêncio e ouvir o silêncio. Mas às vezes até dentro da casa da gente a gente consegue. É só ter abstração. Esquecer o barulho lá de fora, dar um mergulho em nós e ouvirmos isso. E nesta hora nós lembramos dos nossos irmãozinhos que estão por aí necessitando da nossa caridade. E a gente descobre como é que a gente pode ajudar, né? E aí a gente lembra assim, uma vez perguntaram a Dalai Lama, eu copiei isso de alguém, o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu, o homem. Ok, acho estranho, o homem que surpreende, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro, e vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Olha que coisa interessante, né? A gente fica nessa preocupação de juntar dinheiro. E dá um trabalho, né? Fica preocupado em economizar, em juntar, em ganhar. Você vai lá no centro hoje, não posso, não tenho tempo, vou sair tarde do trabalho. Porque o trabalho material redunda no metal, né? Vamos visitar aquele orfanato? Não, hoje não dá tempo, eu preciso trabalhar. E tudo que se convida a criatura, a resposta é sempre, não dá, porque eu estou trabalhando. E esse trabalho é preocupação no dinheiro, que até é justo. É justo que trabalhemos, que economizemos, que lembremos da nossa família e que precisamos realmente juntar dinheiro, nos preocupar com isso, mas não em demasia, porque nós ficamos tão preocupados, as criaturas, principalmente as criaturas que já têm um poder aquisitivo alto, os grandes empresários, trabalham tanto que não tem um momento para viver a vida, para curtir a família, curtir os amigos, para sentar com a família à mesa, não tem esse tempo.
só juntando dinheiro. Aí acabam entrando no processo de estresse, de doenças psicológicas e mentais, tão grave que aí sim vai gastar o dinheiro que tanto juntou para poder cuidar da saúde. E muitas vezes não consegue. A coisa já se tornou tão grave que não há dinheiro que devolva a saúde daquela criatura. Muitas vezes, nesse momento, a tal frase, quem não vai por amor, vai por a dor, nesse instante lembra de procurar uma religião qualquer, uma casa espírita, aí vem aprender a orar, aprender a pedir, porque nem a medicina do homem já consegue dar resultado lá no seu problema de saúde. Então ele faz isso e acaba morrendo, aqui substituímos por desencarnando, e não teve tempo de viver a vida. E Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, permitiu a cada um de nós reencarnar, ou seja, voltar novamente à carne, viver novamente, para que pudéssemos construir em nós a nossa paz interior, burilar os nossos equívocos, arrumar os nossos equívocos do passado. E aí, voltado para os bens materiais, para esse excesso de trabalho, nós acabamos antecipando essa misericórdia que Deus teve para conosco, a reencarnação. Então precisamos pensar nisso. Agora, há um tipo de trabalho que ninguém desencarna por estar neste trabalho. Ninguém fica doente por estar neste trabalho, que é o trabalho da caridade. Quando nós vamos socorrer a alguém, parece que o tempo passa tão rápido, né, que a gente nem sente. Quando se dá conta, já ficou ali horas. E a alegria é tão grande de estar sendo útil, que a gente não percebe que o tempo passou. De tal forma, a gente aproveitou esse tempo. E não importa que tipo de caridade, que tipo de local estejamos para fazer isto. Nessa hora a gente não tem medo, a gente não tem preocupação, a gente não repara se a casa é humilde, se o lugar é chamado perigoso, se estamos sozinhos fisicamente, né? Porque sozinhos nunca estamos sempre numa belíssima companhia, que é na companhia do Cristo Jesus e dos nossos amigos espirituais. Todos nós temos um guia espiritual, um mentor espiritual que nos acompanha na hora de fazer o bem. Então, não tenhamos nunca medo de onde estaremos essa hora. É tão perigoso, já está tarde da noite, já não vou não, já está tarde. Não tenhamos medo, porque nesta hora, como em todas as horas, mas nesta muito mais, nós estamos assim super protegidos. E se algo acontecer, é porque estávamos fadados a passar por aquele acontecimento. Se nós estivéssemos fazendo a caridade, iríamos de qualquer jeito, iríamos acontecer. Mas neste trabalho do bem, da caridade, com amor, nós estamos muito mais protegidos, muito mais amparados. E aí eu vou contar uma coisa minha que aconteceu ontem comigo. Nós aqui temos às quartas-feiras as nossas reuniões mediúnicas, onde nós, deixa eu deixar a palavra bem certinha, assim, né? Nós nos interligamos num papo agradável com os desencarnados. Porque quem somos nós para dizer nós ajudamos, nós socorremos? Nós precisamos tanto de ajuda e precisamos tanto de socorro, então nós nos ajudamos e nos socorremos mutuamente. Então eu estava no meu trabalho profissional e eu comecei a sentir um mal-estar. Eu não sabia se era sensação de pressão baixa, pressão alta, eu não sei. Eu sei que eu suava dos pés à cabeça. Um mal-estar muito, muito grande. Vi um ônibus em pé, suando, e de manhã tinha feito frio, chovendo. Eu levei uma jaqueta, então a bolsa, a jaqueta, tudo aquilo me incomodava. Eu em pé, até que vagou um lugar assim, eu sentei, sentou um companheiro, mas ele era assim,
3 vezes maior que eu, então aqueles 2 banquinhos para caber a mim, mais ele, eu já eu sou magrinha, vou deixar para Aí eu fiquei até com vergonha, mas eu tive que levantar, pedir licença a ele, fiz dimensão como se eu fosse para a porta, para não ofender o companheiro, e fosse descer. Fiquei bem perto da porta, mas eu não desci. Era só porque estava aumentando meu mal-estar. Desci no ponto para chegar em casa, parecia que tinha quilômetros do ponto do ônibus até em casa. Aí comecei a sentir dor de cabeça, mas era um mal-estar geral. E a hora chegando, eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu ficava em casa na tentativa de melhorar, ou enfrentava o mal-estar e vinha para a casa de Fabiano. Falei, eu vou. Cheguei que nem comentei com meus companheiros, tá tudo bem, tá tudo ótimo, melhor que eu mereço, e falo assim, né, vocês ótimo. E fui para a sala. Assim, caminhando, e a reunião começou. Quando começou a reunião, esqueci lá daquele problema, não posso pensar nisso agora não. Vamos que vamos. Vamos nos comunicar com os nossos irmãos. E a reunião rolou, chegou quem tinha que chegar, fizemos o que tinha que fazer, e assim passaram 2 horas ali naquela sala, terminou, descemos, conversamos com o povo aqui embaixo, peguei a carona com o companheiro que sempre me dá carona, tem sempre um amigo, um irmão caridoso, né? Nessas horas e outras horas também. Quando eu estava no caminho, eu comentei com ele, gente, agora que eu estou me dando conta de que eu não estou sentindo mais aquele mal-estar. Não estou mais com calor, eu já tinha até vestido o casaco, não tinha dor de cabeça, não tinha nada. Cheguei em casa, mas também tomei um banho, me alimentei. Aí deitei e pensei, trabalho no bem também é remédio. Eu não comentei nem com a minha filha, com ninguém que eu estava me sentindo mal. Orei, pedi ajuda para melhorar não, pedi ajuda para me dar força para eu vir para o trabalho. E eles atenderam naquilo que eu não pedi, porque eles conhecem as nossas necessidades. Quando eu saí daqui, eu já estava ótima, estou aqui hoje e preocupada, porque eu tinha que fazer o estudo hoje, e do jeito que eu estava, eu achava que aquilo ia para um ar, falta de fé, olha essa fé vacilante, que não é nem do tamanho de um grão de mostarda, né? A gente também de vez em quando vacila na fé. E graças a Deus estou aqui. Isso é para dizer que aquela frase bendita, belíssima, funciona. O Criador atende a criatura pela criatura. Então, naquele instante, eu era a criatura que estava atendendo aquelas outras criaturas. Mas as criaturas que Ele colocou no meu caminho me atenderam. E por sorte houve um atendimento que disse, você tem mesmo essa fé em Deus? Você não vê, cadê Ele que eu não vejo? Você nem vê. E nós muitas vezes, com certeza, fazemos também essa interrogação. Que Deus é esse que me abandonou? Porque é falta de caridade para conosco mesmo. Porque Deus não precisa da nossa caridade, nós é que precisamos dele. Ele está sempre presente, enviando socorro a quem necessita e socorrendo aquele que socorre o outro. Então guardemos essa frase. O Criador atende a criatura pela criatura. Quem somos nós para que Deus venha aqui, se materialize na nossa frente para nos ajudar, para que a gente saiba que Ele está ali? Que Jesus se materialize como já fizeram isso há 2000 anos atrás, para que nós saibamos que Ele está ali para nos ajudar. Mas Ele envia os seus eleitos, Ele envia os seus tutelados, os amigos de luz, os amigos espirituais, encarnados e desencarnados, porque quando nós pedimos, nós achamos que vai acontecer um milagre, que um santo, um anjo vai nos ajudar. Mas tem um santo, o anjo encarnado, que daqui a pouco toca o telefone e a gente conversa um pouco, esquece do problema, ou fala do problema e ele sugere uma ajuda, ou então nós temos um afazer que não estamos dando conta e daqui a pouco alguém toca a campainha, está aí toda atolada, um pouquinho que me pediu ajuda, vamos lá, rapidinho, vamos fazer isso. É só orar com fé que Ele envia a criatura para nos socorrer. Isto também é caridade. Caridade não é só doar coisas. Caridade, ela se faz
em diversos momentos, de diversas formas. E Madre Teresa, bendita Madre Teresa, ela diz assim, porque nós temos também o hábito de dizer, fulano era tão bom e desencarnou. O Beltrano, que não valia nada, ficou aí. Ah, eu não vou ajudar aquele fulano porque ele não merece. Ah, ele é muito ruim, faz só o mal, por que agora eu tenho que levar o bem? Isso é o nosso comportamento. Em muitos momentos nós agimos assim. E Madre Teresa, muito sábia, diz, as pessoas boas merecem nosso amor. As pessoas ruins precisam dele. Porque se é bom, eu vou dar porque ela merece. Mas aquele que nós, no nosso julgamento certo, né, nós estamos sempre certos, que nós julgamos que é ruim, que não merece, ele precisa para passar a ficar bom e aí merecer. Então, quando ela disse isso, ela foi muito sábia. Vamos guardar também essa frase. As pessoas boas merecem o nosso amor, mas as pessoas ruins precisam do nosso amor. E vamos não fazer distinção de quem merece ou não merece, porque nós não temos ainda essa capacidade para julgar, né? Também tem uma historinha aqui que eu li muito interessante falando sobre isso. Um rico resolve presentear um pobre por seu aniversário e ironicamente manda preparar uma bandeja cheia de lixo e sujeiras. Era pobre, então o rico teve essa célebre ideia. Preparou uma bandeja com lixos e sujeira e mandou para o pobre. O aniversariante gentilmente agradece e pede que lhe aguarde um instante, pois gostaria de poder retribuir a gentileza. Sabe o que ele faz? Ele joga fora o lixo, lava a bandeja, enche-a de flores e devolve-a com um cartão onde diz: cada um dá o que possui. Outra frase para a geladeira: cada um dá o que possui. Aí a gente entende, né? A historinha, porque que um doa a bandeja com lixos e sujeira e o outro devolveu com flores e um cartão. Então, vamos observar o que nós estamos dando, o que nós poderíamos estar dando para os nossos irmãos do caminho. É muito importante o trabalho no bem. É infinitamente importante, porque isso faz com que as dificuldades do dia a dia que todos nós atravessamos, de toda a natureza, nós sofremos quando perdemos um emprego, nós sofremos quando nos separamos pela desencarnação de um amor nosso. Nós sofremos quando um amor nosso está muito doente, internado mesmo. Agora, antes de vir aqui, eu passei em Pasteur para dar um passe à mãezinha de uma companheira do trabalho que está assim, já se despedindo da terra material, mas que vai ficar aí até o tempo que Deus determinou, né? Então, está sofrendo ela pela dor física e estão sofrendo os familiares, porque estão vendo aquele amor deles naquela situação. Então, nós sofremos por isso. Nós sofremos quando não temos o que oferecer para os nossos filhos, como alimento, material escolar, uma roupa. Há tantos sofrimentos, né? Mas se nós olharmos mais à distância, mais longe, nós vamos ver o verdadeiro sofrimento, a verdadeira dor. Pensemos nessas loucuras que estão aí pelas ruas, quando os professores vão reivindicar algo que é de direito deles, outras reivindicações que estão fazendo, que também de fato é de direito, nada contra isso, mas o comportamento desses nossos irmãozinhos que estão ali destruindo asfixiados movimentos, tirando a vida do corpo de muitos, ferindo outros, destruindo o patrimônio, enfim, com esse
comportamento bárbaro de vândalos, quando nós vamos lá para longe, para outros países e vemos diuturnamente aquela guerra incessante que não para, que as crianças são treinadas para manejar uma arma assim que nascem. E não há alegria naqueles países, não há paz naqueles países. Será que nós também não devemos sofrer por isso que nós presenciamos à distância? Olha que dor tenebrosa. Então nós podemos fazer caridade por essas criaturas, orando por elas, não criticando, não falando mal, não dizendo palavras, porque às vezes a gente perde controle e diz impropérios, e nisso a palavra tem força e ela leva aquele nosso desejo e a coisa piora. Mas se a palavra tem força, o pensamento atua, vamos pensar positivamente, vamos pensar com amor, vamos pensar com carinho, com caridade nessas situações, vamos vibrar em luz, vibrar em amor para os nossos irmãozinhos que estão aí usando drogas incontrolavelmente. Crianças na rua, usuários de droga, e depois que caem ali é muito difícil sair. Então vamos orar para que eles não cheguem lá. E aqueles que já chegaram, que a misericórdia de Deus os alcance. Claro que ela alcança independente dos nossos pedidos, mas quando o universo todo vibra a favor, vai chegar muito mais rápido. O resultado é possível. Então isso também é caridade, é estarmos sempre atentos nos acontecimentos e devolvendo o pensamento em forma de amor e de caridade. E aí, como já está chegando ao fim, falar de caridade, a gente consumiria aqui toda a tarde, entraríamos pela noite adentro, né? Mas o tempo ruge, como dizia lá na novela, né? Nós temos que ir chegando ao fim. Então eu separei uma página aqui do livro Alegria de Viver, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pela nossa querida Joana de Ângeles. É uma página um pouquinho extensa, mas eu deixei justo esses 10 minutos para que nós possamos ler a página toda e meditar o que ela está nos dizendo. O nome da página é o item 12 desse livro, Teu Óbolo. Simbolicamente, o óbolo da viúva tem larga aplicação no constante labor de quem deseja ser útil. Não apenas a moeda representativa para a aquisição do pão ou do vestuário, do medicamento ou do teto, mas também o gesto sacrificial, sem preço, raramente oferecido, assim como a palavra oportuna quando a circunstância é difícil. Essas concessões, aparentemente insignificantes, são de grande valor e poucas vezes colocadas a serviço da edificação do bem. Da mesma forma, o perdão silencioso, a oferta intempestiva ou a compreensão fraternal quando ocorra lamentável incidente. A paciência amiga diante da contingência alucinadora ou a perseverança quando tudo conspira em relação ao prosseguimento das atividades expressivas. O silêncio digno quando a ofensa provoque reações infelizes ou a confiança no êxito, mesmo que os fatores pessimistas pareçam predominar. Todos possuímos essas moedas amor, de aparente pequena monta, todavia portadoras de altos conteúdos para a aquisição da paz. A viúva, referida por Jesus,